Glória a Deus. Diga, eu tenho a promessa de Deus para a minha vida. Todo posso naquele que me fortalece. Amém? O mundo cada dia mais está se tornando um mundo de rotina, um mundo frio. As pessoas, elas criam seus próprios mundos e ficam ali. Então nós temos um desafio muito grande de movimentar as pessoas. E as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade. Então é um desafio. E nós temos vencido, temos visto o que Deus está fazendo quando uma pessoa sai para ter um encontro com Deus. Eu tenho dito sempre nos encontros, nós saímos para encontrar com tantas coisas. Muitas vezes encontramos com quem ou com coisas que não queríamos encontrar. E às vezes não temos esta disposição de ter um encontro com Deus. Amém, gente? Então é um desafio. E eu quero lembrar você, todas as vezes que nós tivermos esse desafio para ajudar, para estar junto, para se empenhar, porque lá nós podemos ver coisas tremendas. Nós estávamos ali com o Senhor com 88 anos de idade. 88 anos. Ele frequentou todas as reuniões, ficou tudo ali, sem problema nenhum. Eu fiquei admirado. E ele foi muito abençoado. Isso é muito importante. Por quê? Porque numa idade já tão avançada, e Deus abençoando tremendamente a vida daquele homem. E ele estava ali feliz, em todo o tempo, sorridente, recebendo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Até o final, ele estava ali firme, sem nenhum problema. Então, eu quero sempre deixar esse desafio para você. Vamos ajudar, vamos estar envolvidos, porque Deus quer sarar esta cidade. Deus quer sarar esse estado. Quantos creem, diga amém. Amém? Quantas pessoas que estão aqui que ainda não tiveram a experiência de um encontro com Deus assim? Levanta sua mão. Você que ainda não foi. Você que não foi no encontro, levanta a mão. Quem não foi ainda? Temos um? Você não foi, né? Não foi, né? Não deu por causa do trabalho. Aqui nós temos uma pessoa, duas. Aqui nós temos, né? Que não tiveram. Amém? Uns 4 ou 5 pessoas. O resto, todo mundo aqui já estiveram no encontro. Amém, amém. Então, querido, na sua oportunidade, não deixe de fazer, não deixe de ir. Por quê? São momentos especiais, momentos inesquecíveis. Eu já vi tantas coisas acontecer em encontro. Nós tivemos um encontro em Vitória, foi uma pessoa, ele tomava 28 comprimidos diferentes. Esse homem tinha todo tipo de problema, eu nunca vi tanto problema numa pessoa só. Sabe o que aconteceu com ele? Foi curado literalmente no encontro, literalmente. E não era por problema de doença, era problema que ele tinha, acidente, problemas que ele teve e ficou sequela. Deus curou, Deus sarou a vida daquele homem, naquela oportunidade. Então é muito importante você topar esse desafio, na próxima oportunidade, e ajude, porque é aquilo que eu acabei de falar, é um movimentar, e nós temos que movimentar as pessoas para estar naquele lugar. E não é fácil, sabe por quê? Porque fazer para Deus há oposição. Para fazer para a carne já tem oposição, que não é fácil, tem já a coisa natural. Imagine fazer para Deus. Aí tem toda a oposição natural e mais a sobrenatural. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9. Hoje nós estaremos participando da ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é ceia da Sara Nossa Terra, não é uma ceia pessoal. A Bíblia diz a ceia do Senhor. Por quê? Porque ela é do Senhor Jesus. Quem instituiu foi Deus. E nós estaremos hoje, então, participando dessa ceia. E quando nós falamos da ceia do Senhor, nós temos que dizer algumas coisas. Primeira coisa, é preciso ter consciência do que estamos fazendo quando nós vamos participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque uma ceia é um momento de comunhão, é um momento de reflexão, e a palavra diz que nós temos que ter, primeiro, um autoexame e examinar nós mesmos, saber como estamos. Não podemos fazer isso por fazer de qualquer forma. Mas também não devemos deixar de fazer por qualquer coisa, porque Deus é aquele que perdoa, Deus é aquele que pode perdoar, e Deus não perdoa depois, Ele já perdoou antes.
O importante é que cada um de nós possamos ter este entendimento e esta decisão diante de Deus. Porque há muitas pessoas que pensam que você pede perdão, vai fazer um concerto com Deus, vai demorar isso acontecer. Não, não é verdade. Por quê? Deus não vai lhe perdoar. Deus já lhe perdoou. Aonde está a nossa dificuldade às vezes? A nossa dificuldade está em colocar em prática o direito que nós temos do perdão de Deus. Porque Deus não vai mais te perdoar. Ele já lhe perdoou. Amém? Agora é importante lembrar o seguinte: nós não podemos viver na prática do pecado. Nós estamos ensinando no retiro sobre isso, mostrando, e eu lendo, novamente eu uso uma simbologia muito importante sobre o Pelé. Pelé é o maior jogador do século XX, eu não sei se já apareceu outro para substituí-lo, não vem aí o caso, mas o que Pelé sabe fazer? Ele é jogador de bola, mas não joga mais. Ele deixou de saber fazer aquilo? Não, mas ele não pratica mais. Assim é o pecador arrependido, é pecador, mas não peca mais. Amém, queridos? Então, o pecador arrependido é aquele que é pecador fora de prática, fora de ação. Este é o pecador arrependido. Ele é pecador, mas não pratica mais o pecado. Porque nós somos pecadores por natureza, mas somos pessoas arrependidas em Cristo Jesus. E por isso estamos aqui. E a ceia é um ato de lembrar, é um ato de pensar naquilo que foi feito. Né? O que Jesus fez por nós? Ele pagou a nossa dívida, ele pagou a nossa conta. Não havia solução, não havia saída. E Jesus fez o quê? Ele morreu, ele derramou o sangue dele para nos justificar, para nos purificar, para nos dar o direito de ter vida, e não somente vida, mas vida em abundância, vida eterna. A Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 9, no versículo 21, em diante que vamos ler, diz assim: e semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para que agora comparecer por nós perante a face de Deus. Amém? Queridos, sem derramamento de sangue não há perdão. Diga, sem derramamento de sangue não há perdão. O que nós vemos aqui o escritor escrevendo? Falando sobre o cumprimento daquilo que havia no passado. Como que funcionava isso no Velho Testamento? As pessoas, elas tinham que fazer, pagar para ser feito, ou fazer um sacrifício com o animal para aspergir o sangue, para que houvesse o quê? Uma cobertura do pecado. E aqui nós vemos o escritor aos Hebreus, que nós não temos uma definição, mas parece-me que foi Paulo que escreve essa carta, esse escrito aos Hebreus, e ele dizendo sobre o que aconteceu, sobre o que mudou, porque Jesus ele veio para derramar o sangue por nós. Diga, Jesus, ele veio para derramar o sangue por nós. E ele derramou o seu sangue por mim ali na cruz do Calvário. Querido, preste atenção. Há muitas pessoas que têm muita dificuldade de saber, de pensar no julgamento de Deus. Há muitas pessoas que dizem assim: bispo, eu não posso crer num Deus que ponha uma pessoa no inferno, um pai que joga o seu filho fora. Realmente não dá para pensar nisso. Mas imagine aqui o que nós estamos lendo. Olha o que está acontecendo. O que foi feito aqui? Justiça. Diga, justiça. Por que justiça? Porque alguém derramou sangue para perdão de pecado. Ou seja, antes mesmo de eu receber, de eu aceitar o sacrifício da cruz, Jesus já foi na cruz. Independentemente se as pessoas hoje entendam ou não, reconheçam ou não, Jesus já padeceu, ele já foi, ele já se
colocou no lugar de cada um de nós. Imagine bem, se Deus fez isso por uma pessoa que não tinha esperança nenhuma, Ele também é justo, Ele vai cumprir a sua palavra. Então Deus não põe ninguém em lugar nenhum. As pessoas que não tomam uma posição, que se colocam neste lugar. Quando estão entendendo, diga amém. Então, antes mesmo de alguém entender isso, Jesus já foi o quê? Ele já foi o sacrifício por nós. Diga, o Senhor já mandou, já enviou Jesus para morrer, para derramar o seu sangue, para que houvesse perdão dos meus pecados. Observe bem, no passado, antes de Cristo, não havia perdão. Não havia perdão. Havia encobrir. Ia encobrir. Ou seja, o pecado ficava debaixo. Ficava ali. Então, a partir dali, ficava para trás. Mas observe bem, se é alguma coisa que é feito por um sacrifício, fica o quê? Fica culpas. Fica sentimentos. Fica coisas irresolvidas. Mas Isaías diz que Jesus, ele veio para resolver todo o problema. Ele não veio para resolver só o problema do perdão. Ele veio para resolver o problema da sua dor. Ele veio para resolver o problema dos seus sentimentos. Ele não veio para deixar culpa na sua vida. Porque diz a Bíblia, Jesus já levou todas as nossas culpas na cruz do Calvário. Ou seja, esse sangue vertido, o justo morrendo pelo injusto, ele justificou o homem. Eu quero dizer para você nesta noite, não há tamanho de problema, não há tamanho de pecado que Jesus não possa resolver. E não somente resolver, mas apagar, e apagar até da sua alma, apagar dos seus sentimentos, porque Deus é um Deus todo-poderoso e tremendo. Quando creem nisso, diga amém. Diga comigo, o Senhor Jesus, Ele já pagou um preço caro na cruz do Calvário. Amém? Lá em Levítico, no capítulo 17, versículo 11 e 14, diz que o sangue faz expiação. Diga expiação. O que o sangue faz? Observe bem, querido. A partir da hora que Jesus morreu, Ele derramou o sangue dele. Além dele trazer o perdão do pecado para a humanidade. Sabe o que Ele fez? Ele inaugurou uma amizade do homem com Deus. Amém, gente? Porque expiação significa nova amizade, novo relacionamento. Paulo diz lá em Corinto, ele diz, o sangue de Jesus é a nova aliança do sangue dele com o homem. A partir da morte de Deus, a partir da expiação, nós nos tornamos o quê? Amigos de Deus. Quantos creem nisso, diga amém. Jesus disse, eu já não vos chamo de servo, mas de amigos. Que coisa impressionante. Querido, eu fico pensando às vezes, como nós somos pequenos ainda, não entendemos o que Deus tem para nós. Eu tenho ensinado sobre isso. Paulo tem dito na palavra, ele diz, renovar a vossa mente, diga renovar a mente. Para que possais, diga, para que possais entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual o problema do ser humano? É como nós pensamos. E aqui Deus está falando, a partir da hora que o sangue foi derramado, houve perdão. Diga, houve perdão. O que houve? Houve um rasgar da nossa conta. Deus rasgou a cédula que estava contra a sua vida. Diga comigo, Deus rasgou a nota promissória que Satanás tinha da minha vida. Vamos para dizer amém. Não tem mais. Agora, o que acontece? Existem 3 contas nesse caso. A conta de Deus, a conta de Satanás e a sua conta. Nós precisamos também rasgar nossas contas. Ou seja, nós precisamos nos perdoar. Eu estava pensando sobre isso. Eu vim aqui do encontro pensando sobre isso. Já viu aquela conta que você paga e acaba pagando numa boa e você na hora de comprar um negócio para você diz, mas é isso tudo? Já passaram por isso? Eu passo. Eu tenho um caminhão, vou falar desse caminhão aí, esse caminhão abençoado. O caminhão estava aqui, esse caminhão até fiz minha mudança, e o caminhão bateu o motor. Bateu o motor, só tem um jeito, fazer o motor. O que eu tive que fazer? Fazer o motor do carro, parcelar em tantas vezes. Paguei a última prestação agora. Fiquei pensando, esse motor é melhor do que eu.
Estava pensando nisso. Esse motor me fez fazer uma dívida, me fez parcelar uma dívida. E eu fiquei pensando, faz tempo que eu não faço isso para mim. Eu vinha pensando, você vê que o pensamento do homem é uma coisa impressionante. Vinha no carro, olhando o que Deus fez nas pessoas e pensando. E dizendo, meu Deus, como nós somos ingratos às vezes com nós mesmos. Quanta loucura fazemos, às vezes fazemos para outras pessoas e não damos nada. Sabe por quê? Porque nós não temos vivido muitas vezes isso que Deus diz, rasgar a cédula. Então, aparentemente não notamos isso, mas nós acabamos fazendo bloqueio com nós mesmos, porque algumas atitudes que nós tomamos e não nos aceitamos. Eu compliquei não? Não compliquei não, né? Você me entendeu? Quantas vezes, querido, nós deixamos de nos abençoar porque não nos perdoamos. Isso acontece com Deus. E se nós não tivermos esse entendimento para nós mesmos, como teremos o entendimento de receber essa bênção de Deus para nós? Quantas coisas nós temos deixado de receber de Deus porque não temos tomado posse? Entenda isso. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele derramou sangue, houve o quê? Houve expiação, houve uma nova amizade. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus é teu amigo. Deus é o melhor amigo que você tem. Deus é o amigo que você pode confiar. Deus é o amigo que você pode abrir o seu coração. Deus é o amigo que conhece você. Deus é o amigo que entende você. Deus é o amigo que te conhece antes de você nascer. Ele sabe as suas necessidades. Mas precisamos entender isso. Precisamos entender. Não se escandaliza. Ou não se escandalize. Talvez você confia mais no seu amigo do lero-lero do que o Deus Todo-Poderoso que você tem. Anote isso. Quantas coisas você já contou para o seu amigo e ainda não conversou com Deus? Sabe por quê? Você não acredita em Deus. Estão me entendendo? Precisamos crer em Deus. Precisamos renovar nossa fé em Cristo Jesus. Quando você quer renovar sua fé, diga: Deus, eu quero renovar a minha fé em ti nesta hora, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Uma coisa interessante, para Deus ter o homem como amigo, eu já disse, quero frisar isso novamente, ele teve que pagar um preço muito caro. Sabe por quê? Nós nos tornamos filhos da perdição, porque erramos o caminho, e a Bíblia diz que Jesus pagou um preço caro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais. Diga: vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, versículo 20, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós, e por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Diga: em Deus. Diga: em Deus. O que quer dizer em Deus? Dentro de Deus. Presta atenção o que Pedro está dizendo aqui. Ele disse assim: o que você recebeu do seu pai é mais forte do que Deus tem para você. Ou seja, infelizmente, nós somos naturais, nós nascemos um do outro, e aquilo que nós recebemos por herança de família, muitas vezes tem sido mais poderoso que Deus na nossa vida. Por isso a Bíblia diz que nós temos que fazer algumas quebras, quebrar alguns relacionamentos. Expiação, para você se tornar amigo de alguém, você não pode viver com aquele que é inimigo dele. Como é que você vai andar com amizade com Deus se tem amizade com Satanás? Não pode. Não existe esse tipo de relacionamento. Deus não consegue. Deus não pode fazer isso. Interessante. Pedro diz aqui: quantas coisas nós recebemos. Ele disse que versículo 19, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado,
incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses dias, tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus. Quem lhe fez crer em Deus? Foi o próprio Jesus. Nós, naturalmente, não cremos em Deus. Mas diga assim, em Cristo Jesus. Diga, em Cristo Jesus, eu creio, eu posso crer em Deus. No versículo 18 ele diz, fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de quem? Dos vossos pais. Querido, aqui entra uma coisa chamada religiosidade. A religião é muito mais forte que Deus para muitas pessoas. Você vai falar assim, meu querido, eu quero falar de Jesus para você, eu já tenho minha religião. Eu sou da religião do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. Eu pertenço a essa religião. E Jesus está falando, se liberte dela. Me conheça, porque em Cristo Jesus você me conhecerá. Ele está dizendo, Pedro está dizendo, gente, não se conhece Deus através de uma religião, mas através da expiação, através da expiação, através do derramamento do sangue de Jesus, através da obra da cruz, você conhece Deus. Sabe por quê? Foi rasgado a célula da nossa ignorância diante de Deus. Quando você recebe, diga amém. Eu quero orar nesta noite, eu estou sentindo muito forte isso, que nós temos que quebrar algumas alianças com família. Não quer dizer que você tem que deixar a sua família, você tem que deixar as tradições, aquilo que te faz mal, aquilo que tem prendido você, aquilo que tem sido feito você ser pequeno, não tem deixado você crescer. Você vive e mexe e está lá, não consegue soltar. E aqui diz o seguinte, da onde recebemos isso? Das tradições, diga tradições. Diga, eu quero ser livre. Eu quero que você faça uma reflexão. O que você tem repetido de história? E o que tem te proibido de crescer? Pense nisso. Deus está falando, nós temos que quebrar essas tradições. Nós temos que ter uma aliança com Deus. A primeira pessoa, aquilo que tem que ser mais profundo em nossa vida, tem que ser Cristo, tem que ser o Senhor da nossa vida. Não é a nossa família. A família vem em segundo lugar, primeiro é Deus, depois a família. Porque a primeira família que nós temos é a família eterna, que é a igreja de Jesus. A igreja foi comprada por um preço muito precioso. É o sangue de Jesus. Diga, eu fui comprado. Diga, eu fui comprado pelo sangue precioso de Jesus. A Bíblia diz que Deus nos comprou pelo seu sangue. Imagine que preço foi esse. Você não consegue, às vezes, andar. Eu quero que você feche seus olhos, não fique disperso. Às vezes tem segurado, Pedro está dizendo, nós não podemos viver naquilo que recebemos por tradição, mas temos que viver por aquilo que recebemos pela graça, pelo poder de Deus, por aquilo que foi revelado na cruz, através da morte, do sangue de Jesus. E é por isso que estamos aqui e vamos participar da ceia, vamos participar deste momento tão importante, porque Jesus morreu na cruz por nós. Ele levou ali as nossas dívidas, as nossas dificuldades, as nossas pequenez, aquilo que é pequeno em nós. Ele fez diferença, porque ele cravou na cruz e disse, você pode ser grande, você pode ser diferente, você pode ser livre, você não precisa cumprir uma história, você precisa fazer parte da história do reino de Deus. E eu quero que você pense nisso agora. E se tem alguma coisa que te aprisiona, começa a dizer, Senhor, nesta noite arranca toda a limitação, tudo aquilo que tem prendido, Senhor, a minha vida. Talvez você está vivendo essa vida há mais de 10 anos, 15 anos, não muda nada, a conversa é a mesma, o problema é o mesmo, a dificuldade é a mesma, até o lugar que você vai é o mesmo, nada muda. Diga, Deus, eu quero sair deste lugar, porque o Senhor verteu o teu sangue por mim. Eu não quero viver nessa situação, o medo é o mesmo, a dificuldade que eu estava é a mesma. Eu não quero, porque Jesus já me resgatou, Ele já morreu, Ele já fez expiação por mim na cruz, e eu te tenho como amigo. Fala com Deus, receba Deus como teu amigo nesta noite. Um Deus poderoso, um Deus Senhor,
um Deus que pode fazer todas as coisas, um Deus que pode curar a sua alma, um Deus que pode restaurar a sua vida espiritual, um Deus que pode restaurar a sua vida física. Ele pode curar. Jesus verteu um sangue na cruz por você. Ele é o Senhor da vida. Deus, eu declaro agora sobre essas vidas, eu declaro sobre esses homens, essas mulheres, esses jovens, essas pessoas, que este momento seja um momento, Senhor, realmente de expiação, de nova amizade, de novo relacionamento. Senhor, tantas pessoas que têm medo de se relacionar, Senhor, tantas pessoas que não conseguem se relacionar contigo, Senhor, e que venha o teu relacionamento sobre essas vidas, porque o Senhor já levou toda a culpa, o Senhor já levou todas as limitações, o Senhor já cravou na cruz. Pai, em nome de Jesus, diga comigo: Senhor, eu tomo posse nesta noite desse novo relacionamento, dessa nova amizade. Eu tenho o Senhor como amigo. Eu tomo posse em nome de Jesus. Eu declaro que a tua graça, que o teu perdão é real na minha vida, em nome de Jesus. Eu quero que você agora se perdoe. Tantas coisas que têm te machucado, tantos erros na sua vida, passos que não deviam ter sido dados, coisas que não deveria ter feito. Deus sabia que você precisava dele, mas ele já disse: eu estou aqui. E talvez você não viu. Diga para ele: Senhor, me perdoa, porque o Senhor já me recebeu, o Senhor já me perdoou, e eu não dei esse direito para mim mesmo. Eu quero me dar esse direito nesta noite. Vem, Senhor. Vem, Senhor, sobre minha vida. Vem, Senhor, sobre cada vida agora. Traz cura, Senhor. Traz liberdade. Traga, Senhor, um avivamento. Traga um novo relacionamento. Traga uma nova amizade, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale com Deus. Fale com o Pai. Fale com teu amigo, ele está aqui. O Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo é o teu amigo. Ele é o Senhor da sua vida. Diga: Espírito Santo, eu te quero. Eu preciso de ti. Converse com Ele. Ele está aqui. Você precisa crer. Teu coração te diz que não tem jeito. Uma voz te diz que acabou. Quem te conhece diz só um milagre. Dizem tantas coisas. As circunstâncias dizem impossível. Amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo: eu posso tudo. Se você crer que eu sou, eu creio, capaz. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo Ele vai contigo no teu caminhar. E se tiver barreiras no caminho, não se preocupe, a fé vai te dar asas para alcançar. As circunstâncias dizem impossível. Amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo: eu posso tudo, tudo. Se você crer que eu sou, eu creio. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser, nunca mais.
caminho. A fé vai te dar asas pra alcançar. Seu Espírito Santo te toca, nunca mais você vai ser. Nunca mais. Seu Espírito Santo te toca, você será selado contra o mal. Ele vai contigo no teu caminhar. Soraya Moraes! Obrigada, amiga. Deus abençoe, gente. É um privilégio estar aqui. As palmas mais fortes para Jesus. Glória a Deus.